Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Hoje nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades dos despachantes aduaneiros no Rio de Janeiro, e para isso eu trouxe uma convidada muito especial, a Célia Regina Gomes. Célia é uma mulher de destaque aí no comércio exterior, atualmente ela é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro, CEO também da empresa o WorldGate Cargo, representante da Câmara Brasileira de Mulheres Empreendedoras da CNC, e além disso ela é também segunda diretora da Secretaria da Fé Aduaneiros. Correto, Célia? Me corrija no que eu estiver errada, e seja muito É, bem-vinda, Célia. eu que agradeço a todos, obrigada aqui por estar aqui, Sinara, obrigado à Fascomex por essa oportunidade de estar trocando um pouquinho experiências, né? Porque nessa nossa área é isso. Está perfeito, é Sindaégia, Sindicato dos Despachantes aqui do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos no guarda-chuva da FEAduaneiros, né? Que é a nossa federação, e a nossa federação no guarda-chuva da CNC. Então, estou lá representando também na CNC, as mulheres aí brasileiras, empreendedoras aí, para a gente poder movimentar. É isso aí, sim, tá? Eu que agradeço bastante aí essa participação. Maravilha, a gente que agradece aí, tá, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. A gente sabe que é sempre corrido, né? Bom, Célia, então, a gente eu separei aqui algumas perguntas, né, para a gente falar aí sobre essas oportunidades, desafios dos pacientes aduaneiros, especialmente aí no estado aí do Rio de Janeiro, tá? Lembrando, né, até eu peguei aqui o dado atualizado lá no site do Comex Stat lá, que o Rio de Janeiro é o segundo maior exportador brasileiro, né? Segundo o ranking aí, foi atualizado agora de janeiro a agosto de 2023, e o terceiro no ranking das importações, né? Então, super expressivo aí, o comércio exterior no estado, né? Bom, e Célia, se puder comentar para a gente aí quais os principais desafios aí que você vê que os despachantes têm enfrentado no Rio de Janeiro, especialmente? Bom, eu acho que esses números que você buscou aí, eles falam muito em valores, né? Eu acredito, não em número de movimentação de toneladas ou teus de contêineres. Então, a gente tem uma posição de segundo de exportador por causa da GE Selma, né? As turbinas aqui dos aviões saem todas por nós aqui, e a Uhum. chegada delas também, então são valores altíssimos, isso colabora bastante para que a gente fique aí como segundo. Mas eu acho que Esse ranking é pelo valor mesmo, né? Que tem lá no pelo site valor, do né? Então, a Comexstat. GE Uhum. Selma aí, são, para quem não conhece, são todas as turbinas de aviões, que a GE Selma em Petrópolis, ela tem uma fábrica em Petrópolis, já eu fazendo propaganda da GE Selma aqui, e uma fábrica também em Três Rios, gigantesca, então eles são os especializados na manutenção de todas essas turbinas aí das aeronaves, então vem turbina do mundo inteiro para cá para ser feita manutenção, feita essas coisas todas. Então, a gente levanta bastante o nosso número aqui, que infelizmente, em termos de quantidade, não seríamos o segundo, tá? Não seríamos o segundo. Na importação também não teríamos essa colocação. Nós já perdemos bastante para Itajaí, né, para Santa Catarina, de um modo geral, por causa dos Uhum. incentivos. Então, hoje, eu Sim. digo que o nosso maior desafio aqui é a briga com os incentivos fiscais que os outros estados fazem, né? Então, a gente fica no mesmo patamar que São Paulo, que não tem incentivo, o Rio não tem. Na verdade, nós temos um incentivo agora, chamado de Rio Comex, mas ele ainda tem um artigo 7 nele que não vem ajudando com que as grandes trades venham para cá. Nós temos uma logística muito boa, né? Nós estamos do lado do maior mercado consumidor, então seria tudo de bom estar aqui. Mas o que nos falta realmente é um incentivo fiscal ajudando bastante nisso. Hoje, o incentivo que a gente tem, que tem pouco tempo, que foi lançado, ele ainda tem no artigo 7 ele coíbe as trades de fazerem as operações, porque se elas fizerem por aqui, elas não podem faturar outros tipos de incentivo, então isso limitou. Mas estamos trabalhando para mudar isso. Hoje mesmo tivemos uma reunião na secretaria
para poder fazer essa mudança. Então, acho que o nosso grande desafio é esse, tá? É competir com os estados que têm aí o Sim. incentivo aí bem grande. Sim, entendi. Bom, e a minha próxima pergunta é muito também assim sobre como que o sindicato tem trabalhado para apoiar, né, os despachantes. Eu sei que vocês têm feito muitas coisas aí, mas gostaria que tu comentasse um pouquinho, então, como tem sido o Então, trabalho do sindicato. a gente a gente está dividido aqui, eu posso dizer, em duas áreas, né? Uma área a gente está trabalhando em cima da capacitação dos despachantes. Nós voltamos agora com o presencial, estreamos já com o Procomex, fizemos um acordo com o Procomex, onde tivemos a primeira aula aqui do INPE, de catálogo de produto presencial. Vamos voltar, vamos colocar mais coisas aqui, estamos querendo fazer, inclusive, uh, cursos para quem está começando na área, né? Tem muitos escritórios que têm o seu pessoal que está ali, já conhece o que é BL, o que é fatura, mas não dá tempo, né? A gente não tem tempo de sentar e ensinar essa pessoa a fazer. Então, a gente precisa aí criar alguns cursos disso, a gente já está dentro do nosso radar. Temos trabalhado bastante com a Receita Federal, com o mapa, para poder agilizar os processos, verificando onde temos um gargalo. Nós vamos lançar agora, quer dizer, na verdade, vamos dar a continuidade do Aduana em Foco. Nós tínhamos o Aduana em Foco na pandemia, que era online, e ele vai passar agora a ser presencial. Já era para estrear, mas devido à greve da Receita Federal, isso a gente teve que adiar, porque a gente vai contar com o apoio da Receita. A chefe do DIDAD vai estar comandando isso, que é realmente para buscar uma parte operacional simplificada mesmo. Existe o SCOFAC, mas a gente está querendo fazer uma coisa de 40 e 45 dias, uma reunião dentro da Receita e uma reunião dentro do Sindaej, para trazer os problemas e simplificar cada vez mais os processos. Essa é uma área que a gente está voltada mesmo para o dia a dia do despachante, que é a sua capacitação e tentar buscar e sanar os gargalos que nós temos aqui operacionalmente, né, local. E a outra parte é essa questão que a gente nós estamos unidos com o Sindicarga, dentro do projeto que é carga blindada, que é do roubo de carga, esses números caíram bastante, então a gente está apoiando nisso, em todas as ações que estão feito isso, junto com a Associação Comercial, FEComércio, com Firjan, a gente vem trabalhando também essa questão do incentivo fiscal, a questão toda da logística, inclusive do galeão. Isso é um trabalho, lógico, que o prefeito do Rio de Janeiro, né, que apareceu na foto, vamos dizer assim, que o presidente aprovou a volta aí, né, esse hub do Galeão, mas a gente está fazendo um trabalho bacana também junto com várias entidades para retornar. A gente precisa realmente do Galeão a todo vapor, tirando o exemplo das turbinas da GE, elas chegavam antigamente aqui no aeroporto do Galeão era feita tudo aqui. Hoje chega em Viracopos e tem que vir de caminhão para o Rio de Janeiro, né? Então, é um trâmite que não precisaria. Então, a gente está trabalhando bastante em cima disso. Esses dois pontos que o Sindaej vem trabalhando para os despachantes aduaneiros. Maravilha. Bom, essa parte de capacitação que você falou é extremamente importante, né? Principalmente que está mudando sempre, né? A legislação aduaneira, temos toda a parte de processo, de novo processo de importação aí pela frente também, então, extremamente importante, né? Bom, e você citou aí a fé aduaneira, aduaneiros, né? E a minha próxima pergunta é justamente quanto à federação, tá? Como que tem sido aí o trabalho da federação, né? E como ela impacta isso aí para os despachantes aduaneiros? Então, Sinara, a federação começou um trabalho completamente diferente agora com essa nova gestão do nosso presidente José Carlos Raposo, de grupos de trabalho. Né? Então, a gente vem em várias frentes aí trabalhando para vários assuntos, como o grupo de marketing, como o grupo de legislação, que está buscando, junto com a Receita, junto com outros órgãos, melhorar a nossa legislação, criar, eu posso dizer, conforto, né? Conforto e segurança para o despachante aduaneiro, a questão das provas também, nós estamos direto, eu estou direto com o doutor Jackson lá, com o vice-secretário, sobre essas questões, tanto que já voltou a prova, foi online, foi um sucesso,
Então, a gente está buscando muito dessas coisas. A Fé Aduaneiras também agora colocou, nós não, a gente tem uma cadeira em várias câmaras da CNC, que são câmaras nacionais, então a gente tem câmeras de serviço, na área farmacêutica, que é muito importante, porque ali a gente trabalha com aqueles RDCs todos, né? Então a gente também está ali influindo nisso. Existe a Câmara de Comércio Exterior da CNC, onde também estamos ali votando participando do COFAC, né, do CONFAC, aliás, que é o nacional. Então, o trabalho é esse. E a gente está também indo buscar todas as coisas internacionalmente, fazendo parte de uma aliança. Nós somos parte da ZAPRA, onde temos grupos de capacitação, temos grupo de legislação, fazendo essa troca toda, principalmente com o Mercosul, dentro da nossa área de Mercosul, e um outro trabalho com os países de língua portuguesa. Estamos fazendo um grande trabalho também com isso. E eu posso destacar que estamos aí, fizemos 70 anos de federação, e ano que vem a gente vai estar na Intermodal. Vamos estar lá aqui de primeira mão para vocês, a gente já deu uma anunciadinha, mas de experiência. Então a gente está bem mais presente a federação, né? E apoiando bem mais os sindicatos, estando ali presente em todas as ações deles. E buscando trazer cada vez mais, né, e buscando novos sindicatos. A gente está faltando alguns estados que não têm ainda sindicato, e nós estamos procurando buscar quem deseja abrir esses novos sindicatos em lugares que não têm. Maravilha. Importante, né? Importante saber disso também. Tem vários estados, né, que não têm realmente sindicatos. Bom saber, até para a gente ajudar Não a tem, a gente divulgar não isso tem aí, Mato tá? Grosso, é, Uhum. é, então é isso aí. Tá. Bom, Célia, e referente às mudanças, né, recentes aí que têm acontecido, nas legislações aduaneiras, né, como que você vê isso afetando aí os despachantes aduaneiros? E eu já vou juntar com a minha próxima pergunta, que ela é sobre tecnologia, né? Como que você vê aí a tecnologia impactando também no trabalho, dos despachantes aduaneiros? Então, Tá? vamos lá. As mudanças. Teve a última mudança que eu recebi agora aqui, eu quase infartei, né? Então, a gente está com o cliente, né? O importador está com uma carga, ele não, por algum motivo, ele não pôde desembaraçar no tempo logo que chegou, caiu em perdimento, isso não significa que ele perdeu, né? Ele já tem uma punição ali de pagamentos, essas coisas todas. E aí a Receita Federal resolveu legislar a favor do armador. Então, para você tem que pagar o demurge para você poder fazer uma liberação. E aí isso caiu realmente como uma questão. Não sei se a Receita Federal pode legislar sobre isso. Isso é um acordo comercial entre as partes, em quem alugou o container, né, ele não faz parte ali da importação. E talvez por uma coincidência ou não, eu tive uma reunião uns 15, 20 dias antes dessa legislação na ANTAC, a gente voltou com a agenda positiva na ANTAC, e eu estava lá representando o Sindaege, e a federação também, e colocamos todos os outros problemas que a gente já tem com os armadores, né? De assinar termos onde o despachante ele é corresponsável, ele acaba entrando dentro de uma coisa que não é dele, e aí, para surpresa, vem mais essa situação. Isso é uma coisa que me afeta demais o despachante aduaneiro, né? Afeta muito, muito nós, muito o importador, onde fica isso. Agora, no mais, outras legislações que estão ocorrendo, eu acho que vem facilitando muita coisa, tirando essa que eu achei realmente fora do entendimento, tá? Eu acho que vem muita coisa para facilitar. Hoje você faz uma exportação para conserto, onde você não precisa mais abrir processo, você mudou essa legislação, você coloca tudo no portal único. Então, eu acho que está avançando bastante, eu acho que tem melhorado. Continua ainda na nossa cabeça aquele 1%, né, sem mínimo, né? Aliás, com mínimo e sem teto máximo, que acaba com a gente, uma descrição inexata, como é que você diz que ela é inexata? Onde diz que ela está certa, né? Que continua, tem que se trabalhar muito em cima dela, mas eu acho que a gente pode colocar que a maioria das legislações novas vieram para melhorar. Quanto a essa questão do INPE, do novo processo de importação, é assustador quando a gente olha o catálogo de produtos.
ele é bem assustador, mas ele vai fazer uma ele vai colocar os. É uma forma de você ter todos os produtos ali e saber distinguir A de B, né? Por que que você está comprando, um importou por um valor e o outro importou por outro. Então, é como se fosse um NVE em todas as mercadorias, só que acaba ficando registrado. Não acho que a inteligência artificial vai atrapalhar, nessa questão, eu acho que, pelo contrário, ela vai ajudar, mas ela não vai subtrair o despachante aduaneiro, de forma alguma. Até porque, se você não perguntar direito, a resposta não vem como não vem certa, né? Então, acho que o pensamento, eu acho que cada vez mais o despachante ele é um consultor, não apenas um digitador, né? Então, eu acho que eu venho bem, sim, o NPI e os processos de importação, eles vão ser facilitados. Vai ter aquele choque nesse cenário, na hora que virar a chave, vai ser uma loucura, como foram todas. Eu peguei Sim, desde o papel, eu sim, sou um pouquinho velhinha aí, eu peguei de bater a máquina, as guias e as DIs, guias, e parou quando entrou o antigo, aí foi o primeiro que entrou, foi a exportação, naquele sistema cara preta de dose, parou tudo, fronteira, você que está aí na fronteira, parou tudo, um monte de caminhão, e aí depois a gente não consegue mais viver sem ele. Então, eu veio para melhorar, veio para simplificar e agilizar. Tá aí a prova do CCT, estamos tirando carga aí em 2 horas, né? Então, veio só para facilitar. sim. O início sempre é bem difícil, né? Até todos se adaptarem à tecnologia, às mudanças, sempre vai um tempo aí de desgaste, né? De caos. Mas eu Ah, acho tive que o noites. povo tem que se preparar, né? E quantos anos já que a gente está falando do INPE, de NPI, né? Então, não deixar para a última hora mesmo, né? É, por aí. Maravilha. Então, bom, e quanto às tendências do comércio exterior? O que que tu vê, assim, de tendências recentes, né, dentro do comércio exterior que os despachantes precisam aí estar acompanhando e estar cientes? Então, eu já acabou. Falava até um tempo atrás que estava acabando o despachante que ia para a alfândega, mas eu acho que agora acabou mesmo, tá? Acabou, não sobrou muita coisa. A Receita vem encaminhando para que você tenha uma fiscalização em zona secundária, não em zona primária, né? Que faça as revisões de processos. Então, cada vez mais você tem dentro das regiões administrativas aí um percentual maior de canal verde. E com isso acaba aquele despachante que tem que ir lá conversar com a fiscalização, tem que ir lá abrir caixa, tem que separar. Então, esse despachante realmente, ele que trabalha só com isso, ele, ele morreu já. Na verdade, ele não está fadado a morrer, ele já morreu. A gente vem falando que ele ia morrer, ele morreu. Então, o que eu vejo do diferencial e o que o despachante aduaneiro tem que prestar muita atenção é na assessoria. Então, hoje, as empresas tendem a não ter mais um departamento de importação. Eu vejo dessa forma. Então, elas vão ter um departamento de compra. Então, o cara vai lá, né? O importador vai lá, ele escolhe o tipo de mercadoria lá na China, na Europa, seja onde for, o que ele precisa, pronto ou não, o que seja insumo, ele vai fazer a compra. Ele entende de comprar, ele entende do que ele precisa para dentro da fábrica dele ou para dentro do comércio dele. Mas ele não vai entender e nem vai querer saber qual é o papelzinho que tem que vir, como tem que estar escrito o BL, como tem que estar escrito a fatura. E é nessa hora que entra o despachante aduaneiro, como uma terceirização do processo a partir desse momento. E aí, ele que vai ter que estudar a classificação, ele que vai ter que estudar o melhor método para poder fazer essa importação, se é possível fazer um X, se não é possível, se você tem um procedimento especial, se é uma carga perigosa, que vai ser feita uma descarga direta. Então, ele vai estudar todas essas possibilidades e aí, vai estar a grande função do despachante aduaneiro. Depois, colocar isso no papel é a coisa mais fácil do mundo, porque vai estar todo feito esse trabalho antes. Então, o profissional, para mim,
A tendência dele é essa, já está existindo isso no mercado, já começou a surgir isso, e isso vai se propagar. Esse é o meu ponto de vista, porque não vai se receber mais o papel montado, né? A questão de custos, aquele profissional que trabalhava dentro da empresa, ele vai começar a trabalhar dentro de uma comissária, dentro de um escritório de despachante aduaneiro. Uhum. Deixa eu complementar, então, a minha pergunta aqui com a próxima, que ela é mais focada, assim, em quais qualidades e habilidades que tu vê que o despachante precisa ter, né, nesse cenário aí do Comex para se destacar. Bom, primeira coisa é a interpretação de texto, né? Eu falo isso há muito tempo, né? Nossa, e ter um pouquinho de paciência para ler mais de uma vez, né? Você tem que ler, reler, entender. Isso é uma coisa fundamental. Eu, quando dava aula, eu batia muito nessa tecla, né? Então, tem até uma brincadeira que eu fazia assim. Unidade de comercializada é unidade de estatística, sabe? Se você não entender o que é a unidade comercializada e o que é de estatística, você vai fazer errado. Então, assim, é interpretar o que a palavra diz. Então, você precisa interpretar a legislação, você precisa entender para saber se aquela legislação você vai poder aplicar dentro daquela importação para pagar menos imposto. Tá? Se é possível, e por que não? Se é possível, vai ser possível, você vai fazer. Então, ele tem que primeiro saber ler mesmo, ler e interpretar. Eu não sei hoje em dia se na escola tem isso, mas na minha época tinha interpretação de texto, né? Então, assim, Sim. eu acho que ele tem que saber interpretar muito bem, ter leitura, acompanhar todo dia. Hoje você não precisa mais comprar o diário e ficar lendo ou assinar o diário. Você tem vários sites aí, você tem várias empresas que te mandam todo dia a legislação, tem que acompanhar de qualquer forma. O inglês é importantíssimo, principalmente se você vai entrar dentro do que eu estou falando, né? De você passar a trabalhar para o importador. Então, o vendedor vai lá, o comprador vai lá, vai comprar e vai te colocar, vai informar: olha, a partir de agora comprei, a partir de agora vai ser o meu despachante que vai cuidar. Então, ele vai falar com o chinês, com a pessoa na Europa, com a pessoa nos Estados Unidos. Então, se ele não tiver habilidade com a língua inglesa, ele não vai conseguir fazer essa parte, ele não vai ficar um profissional completo. Então, eu vejo essas duas coisas importantíssimas, né? Muito mais importante do que ter um diploma de relações internacionais, não desfazendo de quem faz a faculdade, que eu acho que tem que fazer. Quanto mais você estuda, mais você agrega, tá? Mas você pode ser um administrador, né? E ter as habilidades de leitura e você seguir. Né? Então, eu entendo dessa forma. Uhum, entendi. Não, bem colocado mesmo, né? Realmente, nunca tinha pensado, acho, desta forma, assim, de interpretação de texto, mas é realmente bem pontuado, né? Aqui na Fazcomex, Eu nós... queria até incluir uma coisa, e saber Tá, escrever, tá? E saber também, escrever, tá? sim. Porque, assim, uma petição, quando você faz quando você sai do normal, que é fazer uma DI, né? Ou que você tem que colocar nas complementares, uma petição, por exemplo, uma DI única, você tem que entrar com uma petição, uma descarga, um pedido. Se você tem que saber escrever e colocar para que o outro, quando lê, né, o fiscal do outro lado, entenda o que você deseja. Então, não é só, quer dizer, apesar de que quem sabe interpretar, sabe escrever, né? Mas você tem que saber. Então, a gente escuta muito fiscal falando assim: poxa, o pessoal não sabe escrever, né? Não sabe pedir. Então, você tem que saber, bem formulada uma petição, é difícil ser negada, viu? Sim. Não, bem colocado. Aqui na Fazcomex nós temos, né, sistemas para despachantes aduaneiros, né, e aí, em consonância aí do que tu falou, né, a gente recebe, eu acompanho bastante a nossa área de suporte, né, e o que a gente tem muitos contatos, às vezes, de pedido de suporte do nosso sistema, às vezes que é só uma questão de interpretação, que a pessoa não precisava ter entrado em contato, porque era só ler com calma aquela mensagem, às vezes mensagem do próprio Syscomex, ou de uma DUI, né? É, e como realmente é falho, às vezes, né, essa questão da atenção e da interpretação, né? Só um exemplo prático aí, né, que a gente vê no dia a dia aqui, tá? Dos nossos sistemas também, tá? Bom, e a gente
falando aí de leitura, né? Como é que tu vê a necessidade, não necessidade, mas como que o despachante aduaneiro pode se manter atualizado é, na questão das regulamentações aí e atualizações? Então, eu acho que eu já acabei falando isso lá numa outra resposta, né? Mas a Sim. gente tem, vários, eu acho que a Facicomex também tem, não tem? Uma assinatura de envios, a gente tem várias empresas aí Não, a que assinatura a hoje do gente não comércio tem, a gente exterior só tem no não nosso tem, blog, a gente tem bastante conteúdo, no né? Mas blog, né? sistema No de blog de organização a gente não vocês. tem. Isso. Então, mas tem várias, tem algumas aí, eu não sou garota propaganda aqui, mas assim, é fácil encontrar, tem várias. É lógico que a gente tem aí as assinaturas de tech, né, das NCMs, que eles já têm, eles vão colocando ali. Mas, independente disso, você tem assinaturas que não são caras para você receber todo dia, de manhã cedinho, você recebe lá o que foi alterado de legislação. A gente do sindicato costuma divulgar isso para os nossos associados, né? A gente manda por e-mail deles algumas mudanças de legislações bem pertinentes, mas isso é o principal é ali, é você estar acompanhando a mudança da legislação, você acompanhando essas COFACs que hoje antes eram só em 13 locais, hoje é no Brasil todo, elas são trimestrais, mas elas são muito importantes. Está ali presente, às vezes a gente está participando e alguém mandou pergunta, mandou pauta e não está na hora também, né? Isso também, da coisa da leitura, também existe isso, nessa correria nossa. Então, é estar acompanhando, mesmo que você não tenha a pauta do outro amanhã vai servir para você. Então, você está dentro do que está acontecendo, das movimentações. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem no Galeão, a gente tem um fórum, né? No aeroporto, a gente tem um fórum, então fica intercalado o COFAC e o fórum. O fórum quem faz é o Rio Galeão, então a gente consegue melhorar muita coisa. E no Porto agora vai ser um COFAC e o Aduana em Foco, né? Que a gente vai ter esse intercalado. Então, em todos esses estados aí, onde tem, principalmente onde tem sindicato, existem esses grupos que fazem esse trabalho de estar sempre acompanhando. Então, ele tem que estar sempre ligado na legislação, ligado no que está acontecendo nessas mudanças, porque elas mudam todo dia, as coisas vão mudando, então tem que estar bem ali atualizado. E lógico, você tem cursos, vários cursos aí que de prática ou não prática, você tem muitas palestras, hoje tem muita live, tem muita coisa para você participar. O YouTube aí veio ajudando muito, porque fica gravado, você pode ir lá, voltar, dar uma olhada, como é que faz. Eu acho que é por aí. Estudar sempre é muito importante. Ler e estudar sempre é muito importante. Bom, Célia, e referente, a gente falou antes, até voltando um pouquinho, talvez lá nas primeiras perguntas, né? Me lembrei de algo aqui agora, referente à questão do OEA para despachantes aduaneiros. Não sei se você está acompanhando isso, como é que está. A gente, há um tempo atrás, era possível, né, o despachante ser OEA, depois foi tirado. Como é que, você sabe como é que está isso? Então, isso é bacana da gente esclarecer aqui o que aconteceu, tá? O despachante estava ali, né, dentro dessa cadeia, ele tem que fazer parte. A Receita Federal, ela tirou momentaneamente o despachante dessa cadeia, mas ela não tirou de definitivo. E por que ela tirou? Porque estava tendo muitas ações, na justiça, tá? Não foi muito bem feito e abriu margem para isso, né? Abriu margem. Então, a Receita cometeu um erro na forma como ela estava colocando o despachante aduaneiro dentro da cadeia, que deu margem a muitas coisas. E aí, o que aconteceu? Você tinha lá, na época, 7 despachantes aduaneiros que tinham passado por prova, tudo dentro da legislação, e 40, 50 que foram através da justiça. Então, só para dar assim, um por alto, imagina na página da Receita Federal, quando um importador vai procurar um despachante OEA para ele poder colocar dentro da cadeia dele, ele olha lá, tem 7, mas tem 30 com asterisco do lado. E esse asterisco lá embaixo está dizendo, nomeado via judicial. Então, isso fica muito, muito ruim, né? Ruim tanto para aquele despachante que foi nomeado judicialmente,
para a imagem do Brasil, para a imagem de tudo. Então, assim, então não era, então é melhor todos virarem OEA, não precisa fazer mais nada. Então, foi retirado por este motivo, tá? Para que não ficasse essa separação. A grosso modo, tá? A grosso modo seria isso. E aí, como trazê-lo de volta? Temos que trazê-lo de volta, aí você tem que trazer ele de volta de uma forma que não ocorra mais problemas com a justiça. Então, a princípio, estava dentro de uma MP, né? Uma MP estaria vindo e dando subsídios para se criar a legislação, só que acabou que isso tramitou, a gente estava muito ansioso para isso sair, tipo, essa MP vai chegar daqui uma. Não era uma MP que passava pelos políticos e tal, e acabou que a gente acabou sabendo há pouco tempo de que não foi esse o caminho, vai ser um outro caminho. A Receita já fez várias declarações, já foi passado isso para o nosso presidente da federação mais de uma vez, que o despachante vai voltar. Só que ele tem que voltar seguro. A gente tem que voltar com uma segurança jurídica nisso. Não adianta voltar com brigas. Isso não funciona. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter sim. A federação está acompanhando, como isso é uma questão a nível nacional, e ela está acompanhando isso de perto. Eu acho que logo a gente vai ter um retorno dele com, lógico, vai ter que ter uma distinção. Você não pode criar, você tem que ter se o OEA de um agente de carga, de um armador, de um terminal, para ele se tornar OEA, ele tem uma sequência de situações para poder comprovar, o despachante também vai ter que ter, né? Mas dentro de uma forma que essa parte jurídica não seja abalada. Sim. Não, importante. Estamos torcendo aí para que volte, né? Até em respeito, digamos assim, aos que passaram anteriormente, né? Conheço algumas pessoas que passaram na prova anteriormente, que se tornaram OEA, né? E aí acabaram perdendo também por causa disso, né? De tudo isso que você comentou. Então, estamos torcendo aí para que volte. Bem importante, né? Toda a importância do despachante aduaneiro no cenário do comércio exterior é importante que ele possa aí se tornar um EA também, né? Bom, Sinara, eu queria aproveitar e colocar uma coisa aqui. A Receita Federal, cada dia que passa, tá, ela fica com menos colaboradores, menos fiscais, tá? Não tem concurso. Então, cada vez mais ela vai precisar simplificar o processo e vai precisar do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro pode ocupar, tá, esse espaço que vai ficar, esse vácuo que vai. Eu vejo muito dessa forma. Então, a gente precisa estar, assim, como OEA, estar bem mais capacitado, saber escrever, saber interpretar, e mostrar que essa categoria, ela é um excelente profissional. Eles têm consciência disso, a Receita tem, e ela vai precisar dos nossos braços, porque cada vez ela fica com menos. Então, lembrando que o despachante aduaneiro, ele é nomeado pela Receita. Então, a gente tem um a mais de outras profissões, né? Então, a gente pode colaborar muito com algumas etapas da Receita Federal que pode ficar para o despachante. Então, eu acho que a briga aí não existe, existe uma questão de união. Parece, quando eles tiraram a gente do OEA, fica aquela coisa, o despachante não quer ir no despachante, a Receita Federal não gosta do despachante. Eu acho que tudo na vida tem alguém que não gosta, tem alguém que gosta. Não é todo mundo que gosta da Célia, e não é todo mundo também que não gosta, que gosta. Então, você tem aquilo. Então, pode ser que tenha um fiscal que não gosta de despachante, pode ser que tenha uma outra pessoa que também não gosta, mas não é isso. Eu acho que é uma questão mesmo de alinhar e fazer a coisa certa. perfeito. Bom, e Célia, referente a oportunidades de crescimento e expansão para despachantes aduaneiros no cenário atual. A gente acabou falando ao longo da conversa aí sobre isso, né? Mas deixa eu te fazer essa pergunta aí. O que que tu vê aí de oportunidades de crescimento e expansão para os despachantes aduaneiros? Então, eu acho que expansão que você quer dizer em termos de quantidade, de ter mais despachantes dentro do mercado, eu acho que isso vai dentro de uma evolução normal de aposentadoria de entrada. Não vejo. Hoje o mercado precisa de menos profissional do que precisava antigamente, tá? Então, se para você fazer uma liberação de uma importação você precisava de 2 funcionários, hoje você precisa de meio.
né? Então, eu volto naquela história da inteligência. Então, hoje a gente precisa de muito mais pessoas internamente. Então, eu acho que a palavra despachante ser nomeado pela Receita, ela não tem limite. Ela não tem limite. Então, você fez a prova, você vira despachante aduaneiro, tá? Agora, aonde você vai se enquadrar dentro, porque não é só ter o título de despachante aduaneiro, né? É entender o que acontece, entender o que faz. Então, o título só não dá espaço, não dá mercado, não dá abrir um escritório. Então, eu penso que essa expansão, ela existe porque o mundo está globalizado, mas ele está facilitado. Então, da mesma forma que hoje uma loja pequenininha, ela faz importação e ela precisa de um despachante aduaneiro, então aumenta a quantidade de despachante que precisa, ao mesmo tempo esse processo foi facilitado. Então, com ele, talvez. Então, eu não vejo uma necessidade no mercado de que entre muitos mais despachantes. Eu acho que é dentro daquele fluxo de que se aposenta, que muda de área, tá? Então, a gente vê muito deslocamento. Um cliente grande que tem 200 DI, que está com um despachante X, ele sai daquele despachante e vai para o outro, então tem uma migração de pessoas. Eu não consigo enxergar o mercado aumentando muito mais. Como, por exemplo, o médico. A população cresce, então você precisa de mais médicos, né? Até longe dos centros. Então eu vejo sim crescendo as importações, mas vem uma facilitação junto com elas. Então essa expansão acaba não acontecendo tão grande quanto se imagina. Uhum, entendi. Entendi. A minha pergunta era mais em volta de crescimento para o despachante aduaneiro, mas tá ótimo assim. Eu posso te falar que o despachante aduaneiro, ele é um autônomo, então ele não tem muito por onde ele crescer. O crescimento Uhum, dele é ter um escritório, né? Ele sim. ter o escritório e o escritório dele crescer e ele começar a agregar serviço de transporte internacional, de transporte rodoviário, né? De seguro, de fechamento de câmbio. Então, ele vai se tornar aquele escritório pequeno que começa com 2 funcionários, 3, ele passa a ser um imenso escritório. Isso é um crescimento. Como ele é autônomo, ele não tem como fazer carreira. A carreira dele é o crescimento dele. Lógico que dentro de um escritório, ele começa lá como um ajudante, começa a digitando DI, digitando DUI, checando papelada, verificando se é invoice e a fatura tá certa, o packlist está certo, o BL, fazendo essa parte. Daqui a pouco ele cresce, na verdade, não checando mais, mas sim fazendo a parte de estudo do processo, né? Atendendo o cliente direto. Então, mas eu acho que ele chega ao patamar dele, é ter o próprio escritório dele, né? E crescer Uhum. e agregando serviços dentro desse escritório que ele está fazendo. Bom, falando dessa expansão, tá, Célia? Deixa eu te perguntar, acrescentar outra pergunta que até está dentro ali do NPI, tá? Eu não sei qual que é a tua opinião, como é que você vê isso, referente à questão do catálogo de produtos. Você acha que esse é um trabalho que o despachante aduaneiro pode também fazer? Ou como é que você está vendo isso, que o próprio importador vai acabar fazendo esse cadastro de produtos do NPI? Como é que tu vê? Então, eu Tu acho acha que que... o catálogo de produto vai ser um novo serviço que o despachante pode oferecer. Tá? Então, assim, é lógico que ele vai fazer um trabalho inicial de lançar todos os produtos que ele já tem hoje, e depois ele vai. Eu penso dessa forma, por enquanto, né? Ele Uhum, cobra para fazer o lançamento do que ele já tem, do que já existe, e depois ele vai cobrar para fazer atualizações, para fazerem acréscimos, tá? Não acho, não. Eu acho que o despachante não deve fazer esse serviço de forma alguma sem ser remunerado, tá? Sem ser remunerado. Porque uhum, esse serviço é de uma responsabilidade muito grande, que ele vai precisar, ele não vai conseguir fazer sozinho, ele vai ter que fazer junto com o cliente dele, mas que vai tomar muito tempo. Provavelmente ele vai ter que pegar o laptop para dentro da empresa, e lá dentro da empresa, que seria o lugar
o ideal, ele buscar com técnico, às vezes, depois se for uma fábrica com engenheiro, com toda essa parte, para poder montar esse catálogo de produtos, porque ele vai ser muito bem detalhado. É um trabalho de muitas horas, dependendo do tipo de empresa, que tem aí, às vezes, 4.000, 5.000 itens. Então, você precisa cadastrar todos esses itens detalhadamente. Pode ser que tenha empresa que ela vai fazer, que ela vai conseguir migrar, inclusive ela já tem um catálogo bem detalhado, ela vai conseguir migrar, mas mesmo assim, esse detalhamento é muito maior do que a gente vê hoje em dia dentro das empresas, até porque muitas delas usam muito código. Então, ela vem bem sucinto a descrição e ela tem um código. É esse código que lá dentro da fábrica, dentro da empresa, que a gente eles acabam entendendo o que é aquele produto. Então, eu vejo sim como mais uma ferramenta, mais uma agregar. Eu vejo que o despachante tem que agregar esse trabalho. Ele não deve assumir isso, é uma responsabilidade muito grande, né, do que pode estar lá. Inclusive, dentro do Siscomex, da do INPE, já ia falando, né, da do INPE, hoje, dentro do radar, vem lá, né, vem dentro da habilitação, vem lá escrito se você vai ser o gerenciador do catálogo de produtos. Então, você Isso. pode ser ou não. Então, O se você gestor, tem né? isso separado dentro da habilitação, é porque é bem sério, porque o teu CPF vai ser colocado ali, você é o responsável, né? Então, é muito importante isso. E dentro da Anvisa, se você não for colocado como gerenciador nos processos de Anvisa, a gente não consegue tocar a LPCO, né? E LPCO. Então, tem essa responsabilidade muito grande. Sim. Pode ser um diferencial também nesse início aí, né, do NPI sendo implantado, né, o despachante que prestar esse serviço, né, também penso assim, também penso que não dá para não cobrar, porque realmente vai ser um trabalho bem grande, né, é óbvio, tirando uma outra empresa com uma gama pequena de produtos, né, mas sempre que houver um volume um pouco maior, sem dúvida necessário. E toda a parte dos atributos também, né, Célia, dos atributos de NCM, que foram todos reformulados, mapeados pelo governo, né? Então, não vai ser uma coisa simples, né, de achar todas as NVEs, todos os destaques de NCM, tudo virou atributos de NCM. Então, vai ter esse trabalho também dentro do catálogo de produtos ali de classificar esses novos atributos, né, de NCM também. É um trabalho bem extra e fica no banco de dados. Então, quem faz o primeiro, o despachante que faz esse primeiro, que faz o grosso, né, vamos dizer assim, quando começar, ele vai estar entregando, amanhã ele pede essa conta, ele está entregando para um outro despachante já tudo pronto. Então, assim, isso tem que ser pago, isso tem que ser, isso é um banco de dados. E tem, eu acho que, assim, o ideal, tá, é o importador fazer, tá? Porque Uhum. entende-se que ele que compra, ele que lida, é ele que sabe todos os detalhes, né? A gente libera desde mármore a peça de carro, a produto de químico, produto de saúde, produto de beleza. Então, assim, a gente passa pelas mãos do despachante muita coisa diferente, né? Então, nós não somos especialistas naquilo. Então, o importador, ele é o especialista dele ali, do produto dele. O ideal é ele. Eu vejo ele como sendo ideal e sendo gerenciador. Mas eu acredito que a grande maioria não vai fazer, tá? Não vai fazer porque dá um trabalho muito grande. Então, por isso, para que o despachante faça isso e assuma essa responsabilidade, ele tem que cobrar. E depois ele vai cobrar um valor, eu acredito, um valor X para fazer inicialmente, e depois ele pode cobrar a cada, sei lá, a cada 10, 5 alterações ou inclusões, ele começa a cobrar também. Bom, e para a gente já ir finalizando, né, Célia? é, Você também é representante da Câmara Brasileira de Mulheres, né, Mulheres Empreendedoras. Como é que tu vê, eu gostaria da tua opinião aí, como que tu vê o papel das mulheres no cenário tanto empresarial como no cenário de comércio exterior no Brasil? Ai, eu acho que a mulher, quando resolve fazer, faz muito bem, né? A gente tem um gás aí violento. Eu fico tão feliz de ver as mulheres em tudo que é lugar hoje em dia, né? Ocupando, tendo o mesmo valor. Isso é muito legal, é muito bacana. Então,
nós temos, eu acho que nós temos um diferencial, nós temos também sentimento muito maior. Então, a gente, quando pega as coisas para fazer, leva com carinho muito maior, né? A gente busca muito calor, muito carinho. Dentro da Câmara das Mulheres, a CNC começou agora, essa das mulheres empreendedoras, e a gente vê lá, desde daquela mulher que ela está ali representando uma das FEComércios, não vou dizer qual é o local, mas ela é lá de cima do Nordeste, onde ela comanda exatamente 600 empreendedores homens, tá? Homens que lidam com vendas ali dentro de um mercado popular. Tá? É uma mulher que está ali. Então, a garra dela em comandar e como ela é respeitada, isso nos dá muito orgulho, tá? Então, não é só aquela empresária, CEO de uma empresa mega tipo, sabe? Essa mulher, ela vem dali do pessoal vendendo paninho, vendendo como é que se fala? Vendendo artesania, né? Artesanatos, na verdade. Então, aqueles mercados populares com aquelas monte de barracas, monte de lojinhas pequenas, você comandar aquilo ali não é fácil, é bem diferente. Você não tem um organograma, você não tem um departamento A, departamento B, aquilo é uma associação. Então, Uhum. e você vê tantas outras coisas que é um universo que você descobre do Brasil fantástico, fantástico, fantástico. Então, as mulheres estão aí para isso. Dentro da área quando eu cheguei nessa área, não tinha praticamente mulher nenhuma. Tinha uma ou duas isoladas. As que iam para o Porto realmente eram acho que eu e mais duas. Depois foram chegando outras. Mesmo hoje, elas acabam não indo muito, ficam muito no interno. Eu não sou a primeira presidente de sindicato de despachantes no Brasil. A primeira foi no Paraná, que é a Isabel. Eu sou a segunda, mas eu sou a primeira dentro do estado, dentro do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, a segunda dentro do Brasil. Então, você chega ali nas nossas disposições de presidentes, você vê lá, fizemos 90 anos. Desses 90 anos, só tem homem, só tem foto de homem. Então, a gente está Caramba. ali quebrando, né, quebrando esse paradigma. Mas a gente também está vendo nos outros sindicatos que na diretoria já tem mulheres, que a gente não via também. Era 100% homem. Aqui no Rio de Janeiro, era 100% homem, nunca tive nenhuma mulher para nenhuma, nem, nada, diretora, suplente, nada. Na minha primeira gestão, eu já vim como presidente, a nossa financeira a Rita também, mulher, a gente foi para o segundo agora, nós duas, não, na primeira eu digo mais, tinha mais uma, ainda tinha mais uma, éramos três mulheres, agora somos duas. Então, eu acho que a gente pode o que quer, não só nós, como qualquer pessoa, é só querer. E mulher pode ir para frente. Então, eu vejo que as mulheres estão empreendendo muito, muito. Nessa área de importação, de exportação, a gente vê, aqui tem um grupo grande de pessoal de artesanatos, conseguiram colocar numa feira em Portugal o trabalho delas. Então, sabe, eu acho que é isso, elas estão aí mesmo empreendendo de tudo que você pode se imaginar. Maravilha, é muito bom ver esse crescimento, né? Acho que E o governo está apoiando, você tem financiamentos, por uma coisa bacana. Você sabia que os bancos preferem emprestar para as mulheres do que para os homens? não Nós sabia. somos melhores pagadoras, tá? E aí a gente tem um trabalho lá dentro da Câmara, da Câmara que é trabalhar a mulher chegar no banco, porque ela muitas das vezes ela tem esse receio, então ela leva o companheiro, ela leva alguém junto, então ela tem esse medo, tá? Mas então a gente está trabalhando para que ela tenha essa autonomia, ela consiga, porque muitas das vezes a mulher se retrai pelo que ela vai encontrar na frente, que ela pressupõe que ela vai encontrar de um homem, né? Uhum. Mas os bancos preferem emprestar para as mulheres, elas são muito melhores pagadoras, tá? Muito melhores. Inclusive, tem algumas campanhas de bancos estaduais e federais de uma taxa menor para elas, tá? De empréstimos pequenos. Ó, Por esse motivo, por serem boas pagadoras. interessante, não sabia dessa. Show de bola. Bom, acho que chegamos aí já ao fim aí do que eu tinha separado aqui para a gente conversar, né? Mas assim, Célia, me diga como é que o pessoal que está nos assistindo, como é que eles podem te
entrar em contato contigo, né? Tanto para tua empresa, né? Teus serviços aí de despachante, como todas essas representações aí que você faz, né? Caso alguém queira aí, precise falar contigo, como é que te encontra? Então, eu costumo dizer que o meu WhatsApp tá igual nota de R$ 2, espalhado pelo Brasil todo quando se fala de importação. Tem sempre alguém me mandando. Então, o meu WhatsApp é 21, que é Rio, né? 98171 3995. Eu acho que essa é a forma mais rápida, tanto que seja para o sindicato, ou seja para a minha empresa, ou seja para o que for. Né? Eu respondo, tá? Eu vou dormir tarde, mas eu respondo todo mundo, nem que seja bem tarde da noite. Acho que é a forma mais fácil, né? Do que colocar talvez o e-mail aqui, não tem problema nenhum. É o mesmo número tanto para o sindicato quanto para a minha empresa ou para a federação. Estou aqui à Tá. disposição. Me encontram aí também em vários grupos de despachantes, vocês vão me encontrar por ali também. Mas fica aqui à vontade para quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, alguma indicação de alguma coisa, eu estou à disposição. Maravilha. A gente vai deixar aqui nas descrições aqui também do vídeo, né? Todos os teus contatos, teu LinkedIn, também tuas redes sociais para o pessoal te seguir também, tá? Mas acho que é isso. Te agradeço aí, Célia. Deixo a Fazcomex também à disposição aí dos sindicatos, naquilo que a gente puder colaborar também, tanto com divulgação, né? Fico à disposição aí também de vocês, tá? E te agradeço aí mais uma vez pela tua disponibilidade aí de ter aceitado aí o nosso convite, ok? Obrigada, tá, Célia? Eu que agradeço, Sinara, seu convite, o convite da Fazcomex. Vamos estreitar mais ainda nossas relações. Temos bastante coisas aí de capacitação que vocês vão fazer parte dessa parte, com certeza conosco. E deixar um recado aqui para o despachante aduaneiro, né, para ele se manter atualizado, para ele procurar se sindicalizar, porque dentro do sindicato ele consegue obter muitas coisas, ele tem apoios em aeroportos, portos, ele tem alguns benefícios para ele, para a família dele, e ele consegue também desconto em muitas coisas, em muitas capacitações, algumas coisas que estão fazendo. E ele vindo para dentro do sindicato, ele fortalece a categoria, né? E quanto mais pessoas, e quanto mais a gente estiver aqui dentro, mais unido, mais a gente vai conseguir melhorar a nossa categoria. E é isso que a gente precisa, de união, né? Então, vem para cá para fazer essa união aí ficar cada vez mais forte. E aí, Isso obrigado aí. a todos vocês. Isso aí. Obrigada. Obrigada a todos aí que nos assistiram também. Até mais.